Bom, o professor Paulo Paiva, ele é da zoologia, do Departamento de Zoologia do IB, da UFRJ, né? Ele possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, mestrado em Oceanografia, na modalidade de Oceanografia Biológica pela Universidade de São Paulo também, e doutorado em Oceanografia também, modalidade de Oceanografia Biológica pela Universidade de São Paulo. E pós-doutorado pelo Smithsonian Tropical Research Institute do Panamá. Atualmente ele é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ele tem experiência na área de zoologia, ecologia marinha e oceanografia, principalmente nos temas sistemática de anelídeos poliquetos, filogeografia marinha, ecologia bentônica e ecologia de anelídeos poliquetos. A partir desse momento, eu passo a palavra para o professor Paulo Paiva para proferir a palestra dele. E todos mantenham o microfone fechado durante a apresentação, por favor. Bom, gente, bom dia, boa tarde para todos, espero que todos estejam bem dentro das possibilidades, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui. O título da palestra ficou um pouco pretensioso, Biogeografia Marinha, mas, na verdade, o subtítulo seria assim, uma biodiversidade marinha oculta. Mas, na verdade, serve biogeografia marinha porque os padrões e processos biogeográficos que eu vou abordar, eles são típicos de vários grupos marinhos. Eu trabalhei não só, como eu vou falar muito de poliqueta, mas eu trabalhei também, eu vou mostrar alguns dados com crustáceos, com equinodermas, com peixes, tá? Então eu trabalhei com vários grupos marinhos, tá? Então eu vou falar no geral, mas eu vou pegar o caso dos poliquetas, porque é o que eu tenho mais exemplos para falar. Mas, na verdade, o que eu quero passar para vocês aqui é um pouco sobre o que a biogeografia marinha difere um pouco da biogeografia terrestre, né? Então, a grande diferença é que é chamada conectividade dos oceanos, né? Vocês já devem ter visto isso em documentários, em livros, em disciplinas, que qualquer partícula de água em qualquer lugar do planeta que esteja em um oceano, ela possivelmente pode chegar em algum momento em qualquer lugar, tá? Não é tão simples assim, porque existem regiões mais isoladas, menos isoladas, mas existe digamos, esse potencial de conectividade, que nos ambientes terrestres ele é mais interrompido, até pela própria conformação dos continentes, tá? Por essa razão, é muito difícil você delimitar barreiras, tá? Um dos processos que leva à formação de novas espécies, ao isolamento de grupos, que é a base de todo o estudo da biogeografia, né? São o surgimento de barreiras. E essas barreiras no ambiente aquático não são tão simples da gente determinar. Não só porque elas são mais fluídas, até fazendo uma piadinha aí, né, com o fato de ser feita de água, né? Não só por ser mais fluidas, mas também porque, do ponto de vista histórico, é muito difícil você reconhecer. São poucas as barreiras bem estabelecidas. Uma das mais famosas, que foi onde eu trabalhei, é justamente o Istmo do Panamá, onde é bem datado. Quer dizer, você tinha dois oceanos que formavam um oceano só e que depois foram interrompidos pelo soerguimento do istmo, né? Mas, fora o istmo, existem alguns outros eventos que formam barreiras, mas não são tão comuns assim, tá? Então, isso dificulta um pouco. Mas a gente vai para lá. E por essa razão, a biogeografia marinha, ela acaba sendo uma mescla. Quando a gente estuda biogeografia nos livros didáticos, vocês que estão no básico vão estudar isso depois, ou quem está no mestrado já ouviu falar, existe a chamada biogeografia ecológica e a biogeografia histórica. Na verdade, as duas se confundem muito nos estudos de biogeografia marinha, tá? É muito difícil você separar uma das outras, porque os processos ecológicos muitas vezes estão associados a eventos de barreiras históricas. E um outro aspecto importante que na biogeografia terrestre quase já não se discute, mas na biogeografia marinha ainda é pauta, é a questão devido à conectividade, que a gente chama do cosmopolitismo, ou seja, aquelas espécies que ocorrem, pelo menos, no caso marinho, a gente define como cosmopolita uma espécie que ocorre em pelo menos 2 oceanos diferentes, tá? Então, ou seja, espécies de ampla distribuição. Até que ponto elas existem, até que ponto elas são fruto de um conhecimento restrito que a gente tem da taxonomia, da classificação, ou até que ponto ela é real, que ela pode acontecer. A gente vai ver isso daqui a pouco também, tá?
Então, quando você tem esse cosmopolitismo, a gente tem que, eu vou atrelar essa palavra cosmopolitismo, que é essa distribuição das espécies, a um outro termo que é chamado de espécies crípticas. Espécie críptica, eu não vou definir aqui, senão a gente vai ficar a aula toda, tá? Existem 1000 definições, críptica, semicríptica, hemicríptica e assim por diante. Críptica quer dizer escondida, escondida não no sentido de que o bicho está enterrado, críptica no sentido de que são espécies que você não consegue distinguir à primeira vista ou morfologicamente são praticamente indistinguíveis, tá? Então, são espécies que você olha para elas, você olha numa lupa, no microscópio, faz a lâmina, estuda e você não consegue distinguir. E aí, por não distinguir, você, mesmo sabendo que uma está no Japão, outra está no Brasil, você acaba concluindo que elas talvez não sejam a mesma espécie, você não tem condição de dizer que não. Então, geralmente fala que é um complexo específico, uma espécie críptica. E essa espécie críptica, ela pode ser, ou ela é real, ou ela é uma espécie só mesmo que é cosmopolita. Então, muito dessa confusão do que é cosmopolita e do que não é, depende desse conhecimento do que são espécies crípticas, tá? Bom, existem espécies crípticas? Existem cosmopolitismo? Bom, existe. Vamos falar primeiro sobre cosmopolitismo. Existem espécies cosmopolitas marinhas? Se você pensar numa craca, num mexilhão, você pode ter. A gente vai ver casos, especialmente o caso das espécies exóticas. Mas são espécies, geralmente, quando você fala de animais ou plantas que têm propágulos para dispersão, a forma de dispersão deles geralmente são seus propágulos. Então, larvas, no caso, por exemplo, dos animais, né? Então, as larvas são levadas, porque o adulto, ele é césseo. Mas quando você está falando de animais que nadam, aí é mais fácil. Então, você tem vários exemplos de espécies cosmopolitas, como baleias, cações, tubarões, aqueles grandes peixes oceânicos, tunídeos, por exemplo, que têm capacidade de dispersão para o próprio adulto, tá? Mas quando eles têm distribuição restrita, é que a gente encontra o problema. E é mais sobre esse grupo de espécies que eu vou falar. E quando eu falo de peixe, não é assim, peixes e mamíferos aqui, invertebrados aqui. Não é bem assim, porque você tem peixes recifais, por exemplo, que são muito, como é que se diz, territorialistas, né? Eles não têm grande capacidade de natação. Você pega um peixe borboleta, você pega um baiacu, ele não vai nadar grandes distâncias, tá? Então, o que a gente chama de propágulo é a forma de dispersão da maior parte desses animais. Mas a gente vai ver casos em que o próprio adulto é a forma de dispersão, tá? E em relação às espécies cosmopolitas, tem um trabalho já clássico que saiu na Evolution, que com muito orgulho, os autores são todos brasileiros, e a autora principal é a professora do departamento, a professora Michele Clautal, que vai até dar aula para vocês, que mostra que boa parte das espécies crípticas e cosmopolitas são espécies de morfologia simples, tá? Então, professora Michele, professor Solé Cava, que é coautor do artigo também, que era o orientador da Michele, eles trabalhavam com esponjas, quinidários, que são animais que têm uma morfologia mais restrita, até. Houve um grande avanço no estudo de morfologia, mas nos trabalhos antigos, mas assim, então boa parte das espécies cosmopolitas, elas eram fruto dessa má identificação. E espécies tipo de gênero, eu não vou entrar nessa discussão, porque isso aqui, o pessoal que vai trabalhar com taxonomia vai notar isso. O que é espécie tipo de gênero? É a espécie que dá o nome ao gênero. E muitas vezes, quando a pessoa acha uma espécie, não consegue identificar, o primeiro nome que vem à cabeça é o tipo do gênero. Então, elas fizeram uma correlação mostrando que espécies tipo do gênero e espécies com morfologia simples tinham mais chance de serem cosmopolitas e que provavelmente eram espécies crípticas, tá? Erros de identificação ou limitação da morfologia. Uma outra coisa que levou ao cosmopolitismo é o que eu chamo da expansão da distribuição por colonização cultural. Vou dar um exemplo dos poliquetos, mas acho que isso vale para vários grupos marinhos, tá? Então, existe um trabalho clássico de poliquetos da França chamado Faune de France, de um autor chamado Pierre Fauvel, tá? Ele publicou. Existiam outros trabalhos em outros lugares do mundo, mas isso foi mais ou menos a primeira grande síntese sobre o conhecimento dos poliquetos da Europa, principalmente, mas no caso especificamente da França, foi esse livro. Aí o cara saiu um barco, fazia uma expedição, e aqui na costa da África ele fazia uma amostragem. Como não existia bibliografia, eles iam estudar a fauna usando a fauna de France. Então acabavam referindo as mesmas espécies que encontrava aqui. E aí vai, né? Aí desceu um pouquinho na costa da África,
Depois mais um pouquinho, você vai puxando. Depois vieram para o Brasil, aí, pô, você está desse lado da África, também está aqui. Mas repara que esse bicho, ó, você tinha um bicho aqui, você identificou baseado no livro da fauna da França. Aí você, esse aqui, como aqui já era referido, você fala, se ele estava aqui, ele pode estar aqui. Se ele estava aqui, ele pode estar aqui. Se ele estava aqui, ele pode estar aqui. E com isso, o que acaba acontecendo? Você acaba dando a volta ao mundo. E isso aconteceu. Você tem trabalhos que citam espécies da França em todo o planeta e que usam como referência principal isso. Por isso que eu chamo de colonização cultural, quer dizer, é a fonte de bibliografia que existia na época. E isso ficou, tá? Isso ficou. A partir do maior desenvolvimento, da criação de 100 grandes centros de pesquisa ao longo do mundo, isso começou a diminuir. Mas, mesmo diminuindo, começaram a perceber que existiam casos estranhos. Um exemplo é essa espécie, chama-se Arenícola brasiliensis, tá? Descrita para a costa sudeste do Brasil por Nonato, em 1958, que foi meu orientador, inclusive, de mestrado e doutorado, já falecido, descreveu essa espécie na costa brasileira. Já um pesquisador que já sabia, já tinha noção de que era impossível que a espécie tivesse ampla distribuição, mas então ele descreveu essa espécie aqui, não tinha nenhuma espécie, e depois que essa figura aqui, ó, tá? Esse aqui sou eu, tá? Porque não reconhece. Esse é o Nonato. Isso aqui foi uns 5 anos antes de falecer. Ele descrevendo esse bicho, logo depois, um japonês, que era um expert em poliquetas, que conhecia a taxonomia, encontrou o mesmo bicho no Japão. E escreveu para ele, naquela época eu estava falando até com o Eduardo, antes de começar a palestra, as coisas eram feitas por carta, né? Demorava, né? Meses até chegar a carta. Eles trocaram cartas, depois trocaram material e chegaram à conclusão que, embora elas tivessem uma discussão muito distante, tá? Eles não tinham como distinguir. Era o caso, por exemplo, de uma espécie. Quer dizer, eles biologicamente não acreditavam que podiam ser duas espécies. Até porque esse bicho, gente... depois ele foi referido também por um grande especialista para a Inglaterra. Então você tinha registro de Arenícola brasiliensis no Brasil, no Japão e na Inglaterra. E aqui tinha outras espécies, tá, gente? Do mesmo gênero, tá? Esse bicho, ele é incubador, ele deixa os ovos nessas cápsulas aqui, tá? Isso aqui a maré subiu, aqui tá os fezes dele, e aqui tá a cápsula com as larvas. Ou seja, não é um bicho que nem tinha larva, as larvas ficam no fundo. Ou seja, como é que um bicho que se reproduz exatamente a alguns metros de onde ele está, poderia viajar, não um bicho que dá em casco de barco, por exemplo, um bicho de areia, como é que ele podia estar no Brasil, no Japão, e ainda haver fluxo gênico, que seria a condição normal para que a gente pode considerar como se fosse o mesmo bicho, tá? Isso ficou uma grande questão, porque eles sabiam que não podia, mas não tinham condições naquele momento de descobrir isso. Isso foi em 58. Em 76, esse casal, faleceu esse ano, o casal Grasler, um casal que trabalhava muito tempo com biologia marinha, resolvi estudar essa espécie, que é uma das espécies poliquetas mais conhecidas do planeta. Eu vou voltar a falar no final, porque é uma espécie indicadora de poluição, chama-se Capitella captata. Eles fizeram um trabalho na costa leste americana, onde eles estudaram a reprodução desses bichos, e viram que eles tinham reproduções, para o bicho parecesse o mesmo, eles tinham padrões de reprodução diferentes. E aí eles começaram a usar uma técnica que na época era uma técnica revolucionária, que era aloenzima. Na época não existia sequenciamento de DNA, tá, gente? Então, testando as enzimas, as aloenzimas, iso ou alo, né? Alo porque é diferente, né? Então, os padrões de enzimas, eles notaram que o que a gente chamava até então de Capitella captata, na verdade, eram pelo menos 6 espécies crípticas. Eles até depois começaram a ver algumas diferenças morfológicas, que é mais fácil, né? Você já sabe que elas são diferentes, você vai procurar diferente. Mas até então era considerado uma espécie só. Isso foi o primeiro grande trabalho a romper com essa questão das espécies crípticas, tá? Mas é a mesma questão. Em 76 eles mostraram. Antes, ninguém conseguia mostrar. Por quê? Aí vem essa pergunta. Podem duas espécies serem mesmo indistinguíveis morfologicamente? Bom, isso é uma questão que tem uma base, digamos, lógica e teórica. Na prática, sim. Na teoria, sim. Na prática, é muito comum que depois que você investiga bem, você acha alguma diferença morfológica. Mas, na teoria, do ponto de vista de processo biológico, sim, é possível. Por que é possível? Porque quando você tem... O que acontece, por exemplo? Você tem uma barreira.
Tá? Então, você tinha uma linhagem que tem uma barreira e separou. O exemplo que eu falei clássico, lá, o istmo que eu estudei muito, o istmo do Panamá. Né? Levantou o istmo, separou os oceanos, você tinha uma população de um bicho dos dois lados, né? Era uma coisa só. Quando o istmo levantou, ficou metade para cada lado, certo? O que aconteceu? Uma vez que surgiu a barreira, não é imediato. Esses bichos continuam tendo até potencial de se reproduzir se fossem colocados em contato, mas eles não têm mais contato. Então, a partir do momento que eles se separam, começam a acumular diferenças. Então, conforme vai passando o tempo, eles vão acumulando diferenças. Por isso que você tem essa divergência que vai aos poucos aumentando, tá vendo? Ó, eles vão, essa forma aqui, ó, eles estão ficando diferentes, tá? E no início, essas mudanças são pequenas mutações no DNA. E muitas dessas mutações são neutras. O que é uma mutação neutra? É uma mutação que você muda uma base nitrogenada, né? Um Azinho, Tzinho, Czinho, mas você não muda a proteína, o aminoácido. E se não muda o aminoácido, também não muda a proteína. Então, primeiro as chamadas mutações silenciosas, depois, com o tempo, começa a haver diferença no padrão proteico, então aqueles primeiros trabalhos de isoenzima, da enzima, justamente pegavam essa divergência aqui, e depois começa a acumular diferenças e começa a aparecer diferenças morfológicas. Então, você tem um gradiente aqui, que você começa de mutações neutras e depois aumenta a quantidade de mutações seletivas. E aí você tem proteínas e morfologia. Então, quando você está no início do processo de diversificação, você, até aqui, por exemplo, você ainda pode ter espécies que são morfologicamente idênticas, tá? Se você não fizer análise de proteína ou análise de DNA, você considera ela como a mesma espécie, mas que, na verdade, elas são unidades evolutivas distintas, já isoladas, tá? Então, é tudo parte de um grande processo. Então, respondendo àquela pergunta, é possível? É possível. Então, aqui eu tenho um exemplo. Isso aqui são sequências reais, tá? De um verme, de um poliqueta. Aqui as sequências dos indivíduos e aqui os aminoácidos, a tradução para aminoácidos. Repara que você tem diferenças aqui, ó, você tem mutações, tá vendo? Diferenças, tem algumas sequências idênticas, mas muitas são diferentes. E quando você traduz as mesmas sequências para aminoácidos, são exatamente os mesmos aminoácidos. Por isso que a gente chama de mutações silenciosas. Tá? Bom, então vamos começar a ver exemplos. Esse foi o primeiro trabalho que a gente fez aqui. A Michele participou, o Solé Cava, da genética, que foi o orientador da Michele, meu amigo, e foi quem me trouxe para esse mundo do DNA. O Rômulo, que foi meu aluno no Museu Nacional, agora é professor na UFBA, e eu, que era esse bicho que é chamado verme de fogo, um bicho muito comum na costa brasileira, por isso que eu resolvi trabalhar com esse bicho. O bicho comum na costa brasileira é considerado, na época, cosmopolita, tá? Existia em todos os oceanos. Como é que foi esse trabalho? Bom, primeira coisa, vamos estudar como é que é a reprodução do verme de fogo. Então, o verme de fogo tem larva, e ele tinha uma larva que, segundo a bibliografia, é chamada larva teleplânica. Esse nome é bonito. Teledistância, daí que vem telefone, telecomunicações. Tele do grego quer dizer distância. Plânica é que plana, ou seja, ela planava por longas distâncias, tá? E a justificativa para ela ser cosmopolita é que a larva dela poderia durar muito tempo. O que não era exatamente verdade. Existiam alguns experimentos mostrando que ela poderia durar mais do que 20 dias. Existia um cara que fez uma amostragem no meio do Oceano Atlântico, achou uma larva, como não tinha nenhuma terra, nenhum fundo raso, que esse bicho é de raso, em volta, ele falou, bom, esse bicho só deve ter vindo ou da costa americana ou da costa europeia. E esses informes, mas eram informes muito esporádicos, não havia nenhum trabalho mostrando realmente que essa larva poderia durar muito tempo. Mas nós somos cientistas e a gente tem que testar as coisas e que a verdade apareça, né? Surja, não o que a gente quer que seja. Então a gente achava que ela talvez não fosse teleplânica. Isso aqui é a rede de amostras que a gente conseguiu, só que você vê que é amplíssima, né? Mas boa parte do material era material de museu, empréstimo de museu, que tinha passado por formal e não dá para fazer análise de DNA. E isso aqui são as amostras que a gente conseguiu extrair proteínas através da técnica de fazer análise de proteína de aloenzimas e também extração de DNA, que aí foi minha parte, que era sequenciamento dessas populações. Repara que aqui tinha muito mais observações que aqui. Mas, em compensação, se você pensar bem, aqui você tem toda a costa brasileira, ilhas oceânicas, tem África e tem Pacífico e Caribe, né? Então tem os dois lados aqui, 2 oceanos, tá? Então tem também uma amplitude grande. Morfologicamente, esses bichos, como boa parte dos poliquetos, um dos caracteres, mas nesse caso principalmente, é a forma das cerdas, tá?
Então, aqui o trabalho do Rômulo, bem árduo, que ele fez. Ele pegou cada um desses bichos, de cada população, indivíduo por indivíduo, e foi vendo o padrão de cerdas desde o começo até o meio do corpo, tá? Então, isso aqui é uma série de cerdas, tá? Aí tem vários tipos, tem a cerda de cima, tem a cerda de baixo, e assim por diante. E aqui a gente tem, por exemplo, Caribe, Atol das Socas. Isso aqui é um indivíduo, isso aqui é outro indivíduo. Só para mostrar a grande diferença que você encontrava na mesma localidade, dois indivíduos muito distintos, dois indivíduos muito distintos, dois indivíduos muito distintos, ó, mesmo local. Atol das Socas, arquipélago de São Pedro e São Paulo, que é quase no meio do Atlântico, mas é considerado Brasil ainda, e Caribe, tá? Mas isso não quer dizer que tinha alguns que eram assim, alguns que eram assim. É que são dois casos. Existiam coisas intermediárias, existem coisas diferentes disso, diferentes disso. Só para mostrar que morfologicamente era muito complicado separar. E aí a gente foi fazer a análise de DNA. E aí veio a surpresa. Uma surpresa boa, quer dizer, surpresa, de qualquer forma, boa. A primeira surpresa não foi exatamente uma surpresa, foi mostrar que, embora seja uma espécie só, os três indivíduos que a gente tinha do Pacífico, eles eram muito diferentes. Vocês estão vendo? Isso aqui é uma árvore, tá, gente? Ela se separa aqui. Aqui é o grupo externo. E aqui é uma divergência de 22%. Gente, 22% é muita coisa, tá? Muito diferente. Um grupo do Pacífico e o outro grupo, que é esse todo aqui, do Atlântico. E esse grupo do Atlântico, por sua vez, ele era dividido em dois subgrupos, com 10% de divergência. Esse grupo aqui, que a gente chamou de costeiro e insular, porque tem espécies da costa brasileira, então tem Rio de Janeiro, Pernambuco, assim por diante, e tem de ilhas, arquipélago de São Pedro e São Paulo, a Cabo Frio aqui, ó, Fernando Noronha, São Tomé e Príncipe, que fica na África, aqui, ó, São Tomé e Príncipe, então tinha tanto terra quanto de mar. E esse outro grupo, que é outro grupo, outro clado aqui, que tem então, 10% de diferença, tá vendo, desse para esse. E esse outro grupo aqui só tem animais que vivem em ilhas. A grande maioria em abrolhos, alguns São Pedro e São Paulo e alguns em São Tomé e Príncipe. Então, o que chama a atenção é que tem um grupo que é exclusivo de ilhas, um grupo que é de ilhas e costa, mas as mesmas localidades. Você vê, tem São Tomé aqui, você tem arquipélago São Pedro e São Paulo aqui, e você tem Abrolhos. O único que diferenciou aqui foi Abrolhos, que não tem nenhum de Abrolhos. Ah, não, tem Abrolhos aqui, sim, ó. Tá? Então, alguns pouquíssimos de Abrolhos estavam aqui, a grande maioria de Abrolhos estava ali. E Abrolhos, para quem não sabe, é costeiro, tá, gente? É uma ilha, mas uma ilha costeira, diferente de São Pedro, São Paulo e Noronha. Eu depois vou mostrar vamos falar mais sobre isso, que são ilhas oceânicas, estão muito isoladas da costa, tá? Então, um padrão muito interessante, tá? Então, o que era uma espécie, nesse momento virou pelo menos 3 espécies. Uma no Pacífico, uma no Atlântico, e 2 no Atlântico, sendo que uma só nas ilhas e uma nas ilhas e na costa, tá? Que é essa distribuição que vocês estão vendo aqui, tá? Uma espécie só no Pacífico, a espécie do Caribe é a mesma da costa brasileira e da África, e uma espécie só nessas ilhas aqui, tá? São Tomé, Noronha, São Pedro e São Paulo, Noronha e Abrolhos. Em Abrolhos ela domina, diga-se de passagem, tá? Aí vem aquela história interessante do críptica e não críptica, né? Aí, agora, é que nem jogo dos 7 erros, né? Quando você sabe que eles são diferentes, você deve ser sua geração, não sei se sabe, o pessoal mais velho deve ser jogo dos 7 erros, né? Era um jogo que tinha nos jornais antigamente, nos gibis, que você tinha duas... Ah, Michele tá aí. Oi, Michele. Falei de você, viu? Eu estava numa outra reunião, e só agora que eu estou conseguindo entrar. Citei você no comecinho, lá no trabalho das espécies do Evolution, o famoso 99. O famoso. 99. Bom, aí eu não sabia que a Michelle estava aqui, não estava puxando o saco, não, tá, gente? Bom, mas aí, só falando sério agora, quando você tem duas figuras, esse jogo dos 7 anos, você tem duas figuras e você fala que tem 7 diferentes, então você fica procurando a diferença. Então é mais ou menos assim: quando eu tenho 2 indivíduos que eu sequenciei, eu sei qual indivíduo que eu sequenciei, eu sei que eles são diferentes geneticamente, portanto, evolutivamente são unidades distintas, fica mais fácil, porque agora eu vou olhar com outros olhos, vou procurar as diferenças, tá? E isso que foi o que o meu, então, aluno, agora professor Rômulo Batista fez. Ele foi olhar, aqui com microscopia de varredura, diferenças entre as 3 espécies, os 3 clados lá, Pacífico, Atlântico e ilhas, né? E descobriu uma diferença. Uma cerda que tinha em 2 clados e não tinha no outro. Mas olha que interessante, ele viu uma diferença justamente entre a espécie costeira e a espécie insular, que são as 2 espécies que coabitam, mas não encontrou diferença da espécie do Pacífico. Ou seja,
Esse é um exemplo bem interessante, quer dizer, quando você fuça lá, procura bem, volta, né? Isso é um negócio interessante, né? Você tem um trade-off, né? Você fez a morfologia, deixou algumas dúvidas, você faz o molecular, aí você volta para a morfologia para procurar. E aqui encontrou. Para essa encontrou, mas para essa não encontrou, tá? Então você tem os dois casos aqui, tá? Então o resultado foi essa, de uma espécie virou pelo menos 3. Tem uma outra coisa aqui, depois mas não vou falar aqui, que supõe-se que seja uma 4ª espécie, mas a gente nunca terminou. É claro que isso não é um padrão só para a costa brasileira, né? Então tem esses casos, e aí vem uma questão. Vários de vocês aqui vão ser zoólogos, e vocês vão ouvir falar muito numa terminologia que são chamados os splitters e os lumpers, em inglês. Splitter é quem separa e lumper é quem junta. Então, os lumpers são aquelas pessoas que dizem que tudo é a mesma espécie, que não há, as diferenças são plasticidade. E os splitters é aquele que piscou a espécie nova, separa. Estou brincando, brincadeira entre eles, mas assim, um que tem tendência. Então, a ciência, gente, por mais que a gente tenha que ser neutro, ela tem os vieses, né? Então, tem pesquisadores que são mais splitters e tem pesquisadores que são mais lumpers. Por isso que eu fiz questão de botar esses 2 exemplos, que são mesmos autores, que aqui eles viram que o que era considerado uma única espécie, eles descobriram que eram 10, são 2 poliquetólogos europeus, tá? From 1 to 10 na single stroke, né? O título, de 1 a 10 em apenas uma paulada, quer dizer, um trabalho só mostrou que eram 10 espécies. E os mesmos autores, ó, tem outros, mas os 2 aqui, ó, o principal, o primeiro autor e o último autor que é o orientador, quer dizer, são os autores principais. No outro artigo, pegaram outra espécie que tinha 10 cores diferentes e eles mostraram que era 1. Ou seja, mostrando que não é uma questão de viés, né, de jeito. O mesmo autor, para um caso, eles pegaram uma espécie só e viram que eram 10, e no outro caso, eles viram 10 possíveis espécies e viram que era uma só, tá? Na verdade, essa variação de cor, aqui está a quantidade de variação, tá? Então, 2% da variação genética era entre as cores. O grande maioria da diferença tinha a ver com variação geográfica, ou seja, não era a morfologia diferente, não refletia a origem evolutiva, tá? Isso é muito comum em alguns invertebrados. Tem um que eu trabalho, depois eu vou mostrar para vocês. Não, acho que eu não vou mostrar, não. Que é parece uma flor, que você tem vários padrões de cor, tem uns que é amarelos, azul, verde, nas mesmas localidades você encontra isso, quando você faz análise genética, é tudo a mesma coisa, parecido com isso daqui, tá? Agora, já que a gente, digamos, descobriu aí que uma espécie, até então dita como cosmopolita, na verdade eram 4, vamos ampliar. Então, já começa ampliando para uma outra espécie, também muito comum na costa brasileira, um outro tipo de verme de fogo, mas que é de um outro gênero, tá? Então, essa espécie aqui, Ermodice carunculada, ela não é tão ampla como aquela, mas ela tem dos 2 lados do Atlântico, aqui são os pontos que a gente trabalhou, toda essa área aqui do Caribe, Golfo do México e Mediterrâneo, tá? Uma espécie Ermodice carunculada, tá? Houve um autor que sugeriu que as espécies ocidentais eram Ermodice carunculata e que as espécies orientais, inclusive do Mediterrâneo, eram uma outra espécie que eles deram o nome de Ermodice nigrolineata. E que, entre outras diferenças, ela tinha um tracinho daqui, dá o nome, né? Preto no dorso, e tinham brânquias de tamanho diferente, tá? Então, essa grande diferença foi esses 2 autores aqui do México, que trabalharam também com todo esse material aqui, tá? Então, essa espécie com brânquias mais amplas e essa espécie com brânquias mais curtas. Bom, aí o que acontece? Nós tínhamos material, isso foi baseado em morfologia, de todas essas regiões aqui, todos esses pontos aqui, tá? Junto com colegas aqui da Universidade de Galveston, no Texas, tá? Foi um trabalho feito em colaboração, antes que alguém fale do 100% brasileiro, mas 70% das sequências eram nossas, tá? Então, por causa da vacina, aquela história da vacina. Bom, mas sempre... E aí a gente fez esse trabalho aqui, que tem um nome interessante, que é o curioso caso de Ermodice carunculata. Isso foi na época daquele filme com o Brad Pitt, The Cure, esqueci o nome do filme agora, lembra do cara que nascia velho e ia virando criança ao longo do tempo? Curioso, então, era caso do Benjamin Button. Benjamin Button, exatamente. O nome do filme era The Cure, em inglês era The Curious Case of Benjamin Button. Aí virou The Curious Case of... Por que é um caso curioso? Porque era um bicho
que realmente era cosmopolita. Realmente. Tirando o Mediterrâneo, que a gente vê aqui em vermelho, aqui já com 3 marcadores, tá, gente? A gente não fez um só. E aí o que a gente nota é que aqui, olha, arquipélago de São Pedro e São Paulo, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Atol das Rocas, tem um aqui, um aqui. Flórida, tem Flórida aqui, tem Flórida lá em cima, Flórida aqui, ó. Rio de Janeiro, tá aqui, ó. São Tomé, que é na África, São Tomé também na África. Então, uma mistureba desgraçada. E uma outra coisa que chama atenção é o seguinte, existe uma coisa, quando você faz análise com fragmentos de gênero, que é chamado haplótipo. O que é haplótipo? Haplótipo são cópias idênticas. Então, quando você tem 2 indivíduos com a mesma sequência naquele pedacinho, é só aquele pedacinho, e aquele pedacinho é uma área de muita mutação, é sinal que eles se evoluíram recentemente, eles não são clones. Um clone, com certeza, vai ser idêntico. Significa lembra daquele slide inicial? Significa que eles têm a mesma sequência, simplesmente porque eles se separaram do ponto de vista de história evolutiva muito recentemente. Então, as diferenças não deu nem tempo de acumular diferenças. Tá? Então, é muito comum isso quando você tem espécies cosmopolitas, quando você tem espécies exóticas, porque elas dispersam rapidamente e aí todo mundo é mais ou menos igual. Aqui não, aqui a gente tem um bicho que dispersa todo o grupo, mas cada tracinho desse é uma sequência diferente. Então, ele era o oposto, ele é uma coisa esquisita, fugia de qualquer outro padrão de invertebrado marinho que a gente conhecia até então, que é, praticamente cada indivíduo era uma sequência diferente. Pouquíssimas iguais, tá? Por isso que foi esse nome, depois eu vou explicar o que aconteceu. Ou seja, é um bicho realmente cosmopolita e realmente é um cosmopolitismo histórico, real. Não é uma questão recente de invasão, tá? Eu vou falar isso depois. Ah, mas você não viu disso que o cara lá encontrou que tinham 2 espécies, uma com branca longa ou com branca curta, e aí vem um outro trabalho do mesmo grupo, né? Um grupo lá de Galveston, eu também estou aqui, que é a tese da Candace, que é uma aluna lá da Universidade de Texas, quer dizer, ex-aluna, né, agora é pós-doc, que basicamente o que ela fez? Ela testou isso, como? Pegou animais no Brasil, lá em várias localidades, cultivou em laboratório, em condições de diferentes níveis de oxigenação. E o que ela achou, basicamente, ó, isso aqui, ó, tamanho e número de filamentos, tá? Que os bichos... aqui, ó, nível de oxigenação baixo, médio e normal, tá? Então, quando você tinha oxigenação normal, médio ou baixo, elas se aproximavam do padrão que você via no Atlântico Ocidental. E o padrão do Atlântico Oriental era mais próximo de quem tinha baixa oxigenação. Ou seja, o nível de oxigenação, quer dizer, as localidades onde eles foram coletados, é que faziam com que as brancas desenvolvessem mais ou desenvolvessem menos. Que é o que ela achou também aqui no aquário, né? Aquela questão do aquário aqui, ó. Vendo? Isso aqui é o mesmo indivíduo, os mesmos indivíduos da mesma localidade em condições diferentes. Então, ó, baixa, aqui, ó, baixa, média e normal. Aqui são 3 medidas, tá? E a gente nota que o que afeta a oxigenação, quer dizer, quando você tem pouco oxigênio, o número de filamentos é muito maior do que quando você tem médio ou quando você tem um nível normal. Tá? E é esse resultado aqui. Ou seja, aquilo era uma plasticidade fenotípica, não era uma diferença real. Agora vem essa questão do Benjamin Button, né? Mas por que esse bicho está no mundo inteiro, né? Como é que foi isso? Esse aqui é um outro trabalho, esse ainda não foi terminado, esse é feito com a Joana Zanol, que é do Museu Nacional, foi minha aluna no passado, e o Vitor, que é professor da UF atualmente, também foi meu aluno no passado, foi a tese do Vitor, que que a gente começou a ver registros desses bichos em objetos flutuantes. E aí, com uma colega da UERJ, amiga do Vitor, ela, que é oceanógrafa física, ela começou a fazer simulações de dispersão. Então, ela simulava, através dos dados de oceanografia, de correntes, se você soltasse uma partícula que tivesse, mas que flutuasse, quer dizer, aqui no caso, supondo que seja o próprio bicho que está flutuando, tá vendo? Ele dá em objetos flutuantes. Então, não é a larva, é o próprio bicho. Então, se você botar um pedaço de madeira flutuando, um pedaço de isopor não é muito leve, mas um pedaço de madeira flutuando, onde você esperaria ele encontrar depois de 10 dias, 20 dias, 30 dias, até um ano, tá? Então, depois de um ano, ela notou, por exemplo, que quando a fonte era a Bahia, por exemplo, a costa da Bahia, o bicho podia chegar até o Caribe. Ou até a África, olha que surpreendente, saindo daqui.
Quando a fonte era arquipélago de São Pedro e São Paulo, ele ia ou para o Caribe ou para a África. Para o Caribe ele não ia, na verdade, ele ia para a costa leste dos Estados Unidos aqui, ó. Não entrava, mal entrava no Golfo do México, tá vendo? Mas não descia quase no Brasil. Quer dizer, apesar de ser arquipélago de São Pedro e São Paulo, tá perto do Brasil, ele não descia, tá? Isso leva o quê? Então, isso aqui é só de corrente. E o Vitor, trabalhando com DNA, começou a estimar o fluxo gênico. São métodos em que você estima, pelo resultado do DNA, das sequências de DNA, qual o fluxo gênico, chama fluxo gênico assimétrico, porque no mar isso é muito comum, o pessoal que trabalha com terra às vezes fica assustado. A mesma distância de um ponto A para um ponto B no mar não a distância de A para B não é a mesma de B para A. Explicar por quê? Pelo seguinte, porque existe uma coisa chamada correntes predominantes. Então, se a corrente está vindo para cá, A, B é mais perto do que a B, porque perto no sentido, porque a água manda. Então, se você soltar larvas aqui, elas vão vir para cá. Mas se você soltar larvas aqui, elas vão para lá, elas não vão para cá, tá? Isso leva a esse fluxo bidirecional. E o que o Vitor encontrou é que o fluxo gênico mais ou menos acompanhava as correntes, tá? O que a gente nota aqui, o que vocês notam aqui, por exemplo, é que o fluxo gênico do Brasil para o Caribe é muito maior do que o Caribe para o Brasil. O fluxo, surpreendentemente, com o Mediterrâneo, principalmente quando você bota aqui perto de São Paulo, é maior, por exemplo, do que do Mediterrâneo com a costa americana. Ou seja, o Brasil é um exportador de biodiversidade para o Caribe, mas ele recebe pouca biodiversidade. Esse mesmo padrão é contado para outros animais, tá? Por quê? Porque todos dependem das correntes predominantes, tá? Isso explicaria, em parte, essa diversidade haplotípica, né? Esse grande número de sequências dessa espécie. Basicamente, a explicação seria o seguinte: esses bichos, por serem comuns em objetos flutuantes, eles estariam historicamente, porque objeto flutuante é uma coisa que vem antes da colonização humana, podia ser uma folha de coqueiro, um coco, um tronco caído, tem várias espécies, Lepus anatífera, que é esse bicho aqui, ó, comum, é um crustáceo, um cirripédio comum também em objetos flutuantes, tem o mesmo padrão. Eles grudou, eles vão embora, tá? E eles já existiam antes de existir navegação, de existir humanos na face da Terra. Esse bicho já estava aí se dispersando com troncos, com essas outras coisas. Ou seja, essa dispersão esporádica por esses troncos teria levado a essa colonização e a esse cosmopolitismo verdadeiro, tá? Agora, isso é um cosmopolitismo verdadeiro, porque existe o cosmopolitismo, que também é verdadeiro, mas que é causado pela invasão mediada por humanos, que são chamadas espécies exóticas. Então, o Hermodice é uma espécie exótica ou invasora? Não. Ele é uma espécie exótica ou invasora? Não. Ele é uma espécie realmente cosmopolita. Esse já é um outro caso, de um outro poliqueta, Vitor, Joana, Vitor UF, ex-fundão, Joana, Museu Nacional, também fundão, Wagner, professor da UFBA, e eu, trabalho que a gente fez com uma espécie que tinha essas localidades. Olha só, Bahia, Atol das Rocas, arquipélago de São Pedro e São Paulo, costa atlântica do Panamá e Havaí, no Pacífico do outro lado. A mesma espécie, gente, a mesma espécie. E repara, lembra o caso dos haplótipos? Isso aqui, ó, é tudo a mesma sequência. Tirando aqui o Havaí, que tinha uma diferençazinha aqui, ó, pequena diferençazinha, mas muito pequena, quase todo mundo era a mesma sequência, ou seja, um bicho, isso é típico traço de um animal invasor, não um cosmopolita não verdadeiro, é um bicho que se dispersou recentemente. Quando a gente fala recentemente, obviamente está falando do ponto de vista geológico, então é coisa da 1000 anos atrás para cá, ou menos. Geralmente é muito mais. Não dá para você ver onde começou, mas onde ela foi mais intenso, então com a navegação, etc., a conectividade, né, o globalismo em termos de transportes, trouxe esse bicho em casco de barco, casco de navio, que seja, e esse bicho hoje em dia ele está disperso desde o Havaí até o Caribe, exatamente a mesma espécie. Não houve tempo ainda de haver especiação, até porque se eles continuarem sendo levados, eles vão continuar mantendo o fluxo gênico. Então isso daqui, o fato de você ter uma sequência só, essa bola, gente, as cores são as localidades e o tamanho da bola é o número de sequências idênticas. Então aqui tem muitas, tudo isso aqui, ó, é idêntica, tá vendo? E as localidades São Pedro e São Paulo,
Bahia, Salvador, Atol das Rocas. Só aqui, ó, umas diferençazinhas, aqui é Havaí em vermelho. E aqui eu tenho uma outra espécie que também tem uma diferençazinha no Havaí, tá? Então, dá para a gente saber o que é cosmopolitismo verdadeiro do que não é. Bom, e aí eu vou falar um pouquinho sobre o Brasil, voltar a falar sobre o Brasil. A costa brasileira, gente, ela tem uma vocação para estudar biogeografia marinha muito grande. Inclusive para estudar espécies críticas e espécies irmãs. Por quê? Porque a costa brasileira, ela, além de ser muito longa, tem mais de 7.000 quilômetros, tá? Ela envolve condições de fundo, temperatura, condições ambientais que são essenciais no ambiente marinho, muito variadas, tá? Você tem uma costa nordeste, por exemplo, uma costa norte, com uma influência de água doce absurda por causa da desembocadura do rio Amazonas. Você tem uma plataforma continental, uma área rasa, gigantesca, você está vendo aqui clarinha aqui, ó. Aí você vai para o nordeste, a plataforma é estreita, uma influência marinha muito grande, quase não tem água doce. O Rio São Francisco está aqui, mas a contribuição que ele tem para diluir a água é muito pequena em comparação com o Amazonas. Águas muito quentes, fundos muito calcários, muito coralíneos, né? Tem aqueles fundos, muitos recifes, fundos de coral, de arenito, quer dizer, um tipo de fundo completamente diferente. E a costa sudeste e sul, a costa sudeste e sul, de novo uma plataforma larga que nem ali, um pouco mais estreita, mas aqui menos contribuição de água doce, uma plataforma de sedimento, quase não tem fundo calcário, porque as condições ambientais aqui não permitem crescimento de grandes recifes calcários, gigantes. Então, assim, ambientes... E a costa, essa região aqui entre sul da Bahia e Rio de Janeiro, que é a região de Abrolhos, que você tem esses bancos coralinos. Então, cada pedaço da costa brasileira é uma condição diferente, seja geomorfologicamente, seja de tipo de fundo, seja de temperatura, seja de salinidade, condições como salinidade, etc. Tá? Por isso, a costa brasileira é uma das poucos países que tem 4 províncias biogeográficas. Aqui é uma divisão de províncias biogeográficas, tá? Então, você tem uma província mais fria aqui, ó, que vai de Cabo Frio até embaixo. Você tem uma província mais quente aqui na costa leste, um pedaço da costa nordeste, e você tem a costa norte, e aqui no limite você já começa a pegar aqui, quase na divisa com a Venezuela, uma outra região. Pegando umas 3 principais, tá? E o que faz... Então, e aí a gente tem um paradoxo, que se por um lado você tem 3 condições diferentes, por outro lado você tem as correntes superficiais que, de certa forma, uniformizam. Então, quando você olha para as correntes, você tem uma corrente chamada sul equatorial, que bate aqui, ó, ela vem aqui, isso aqui é o meio do Atlântico, tá? Vindo da África, a corrente se divide, um ramo vai para cá, um ramo vai para cá. Ou seja, uniformiza aqui, então você tem um paradoxo, que você tem condições ambientais distintas, mas, em compensação, você tem uma grande conectividade causada pelas correntes. Por isso que é interessante a gente estudar essa costa, tanto do ponto de vista da biogeografia histórica, quanto do ponto de vista da biogeografia ecológica, tá? E eu queria chamar a atenção para essa região aqui. Isso aqui, gente, é Rio de Janeiro, Santa Catarina. Do ponto de vista de geomorfologia, é Cabo de São Tomé, Cabo de Santa Marta, tá? Rio de Janeiro, Cabo de São Tomé, para quem não sabe, está lá no norte do Rio. Depois do Cabo de São Tomé ainda tem um pouquinho de Rio de Janeiro, mas é quase o limite norte. Não confunda o Cabo Frio, que é aqui que eu vou falar daqui a pouco, tá? O que essa região tem de peculiar? Primeiro que ela tem essa plataforma aqui larga, e segundo que ela tem um conjunto de massa d'água que nos meses de verão, essa por causa dos ventos predominantes, você tem uma massa de água quente aqui em cima e uma massa de água fria que fica lá no fundo, por aqui. Isso varia, de época para época, tá? Quando chega nos meses de inverno, mas isso pode variar, né? Desculpa, isso aqui é mês de inverno, tá? Nos meses de verão, essa água fria, ela se aproxima da costa, ela alaga a costa. E essa água costeira aqui diminui, e muitas vezes ela chega a aflorar. É aquela mesma água que a gente vai ver que aflora constantemente em Cabo Frio, quer dizer, mais frequentemente nos meses de agosto até março, mais ou menos, e que aqui no Rio de Janeiro também a gente sente, quando você vai num verãozão, que a água está gelada, eu sempre brinco, né? Quando você chega na praia, vê que a praia está cheia e o mar está vazio, é porque ela está geladíssima, chega às vezes a 15 graus.
E é um contraponto, porque o sol lá fora está quente e a água está fria. É por conta disso aqui. Então, esse regime de massas d'água, então, não é só corrente superficial. Esse regime de massas d'água aqui, essa tridimensionalidade do ambiente marinho, faz com que essa região tenha uma homogeneidade faunística diferente daqui. Tá? Então, por exemplo, nas regiões mais costeiras, onde geralmente tem água quente, você tem coral, você tem manguezal, você tem um ecossistema muito tropical. E nas regiões mais fundas, você tem uma água fria que faz com que ele tenha uma fauna ou uma composição de afinidades subtropicais. Tá? Esse padrão é muito interessante do ponto de vista de colonização da fauna, porque repara no ambiente marinho, como acontece no terrestre quando a gente tem gradiente altitudinal, não basta olhar as correntes superficiais, não basta olhar a região costeira. Se você está entrando no mar, você tem essa tridimensionalidade afetando a distribuição aqui, tá? E, como eu falei, na região de Cabo Frio ainda esse detalhezinho, que você, devido aos ventos predominantes na região, acontece é que você rompe isso aqui, essa água fria sobe e aflora, enriquecendo aquela região. Mas lembrando que Cabo Frio é um evento pontual, com uma área de influência grande. A ressurgência não é de Cabo Frio, a ressurgência, por isso chama Cabo Frio, né? O epicentro é Cabo Frio, mas ela tem uma área de influência, um pouquinho para o norte e muito para o sul. Eventualmente, essa ressurgência vai até o litoral de São Paulo, dependendo da época do ano. Então, a água fria que aflora aqui em Ipanema, Leblon, Piratinga, nas praias oceânicas, dentro da Bahia, ela tem influência, ela entra, tá? Mas não nas praias, mas ela entra no canal central. A gente sente essa água fria no canal central da Baía da Guanabara. Ela, às vezes, atinge até o litoral de São Paulo, então, dependendo da época. Então, a tal da ressurgência, ela pode mudar a sua amplitude, tá? E isso faz com que a gente vai ter, provavelmente, condições diferentes. Além disso, existem as questões históricas. Isso é uma questão atual, sazonal. Isso é questões históricas. Isso aqui, gente, é um trabalho muito interessante até de um brasileiro que é especialista em peixes, é professor lá em São Francisco, super conceituado, né? Ele e um aluno fizeram um trabalho bem, assim, a ideia é bem simples. Eles pegaram as mapas de batimetria, né, de variação do nível do mar, e simularam como teria sido quando o nível do mar era mais baixo, no chamado Pleistoceno, que é um dos eventos históricos em que a gente mais associado a mudanças na distribuição dos organismos marinhos, tá? Então, no atual, você, por exemplo, aqui no Nordeste, você tem plataformas gigantescas, e no Pleistoceno, essas áreas estavam eram totalmente alagadas, então isolando essas populações. Então, as populações rasas, elas digamos aqui, tinham uma conectividade, que tem uma conectividade atual, no passado elas perderam essa conectividade. E é exatamente usando esse exemplo e essa questão das massas d'água que eu vou contar uma história num outro trabalho. Esse trabalho saiu agora em 2020, tá? Que é mostrando a importância também de a gente trabalhar de forma conjunta. Então, o Vitor, de novo, aqui, o Vitor da UF, né, mas na época ainda no Fundão, a Tatiana da Unicamp, que trabalhava com a morfologia desse bicho, o Solé, que trabalhava com a parte molecular, eu, molecular e morfologia, e a Cecília Amaral de Campinas com a parte morfológica. Esse bicho, gente, é um bicho que eu tenho um carinho muito grande, porque é o primeiro poliqueto que eu vi na minha vida. Ele é muito comum na minha infância, no litoral de São Paulo, chama Diopatra cúprea. Ele forma uns tubos que grudam coisas. Esse é o bicho e esse é o tubo. Isso é grande, tá? Chega a ter 40 centímetros. Havia dúvidas se ele era um complexo específico. Eu já no meu mestrado já encontrei uma espécie dessa no fundo, outra no raso, e no meio não tinha nada. Então eu já achava que não podia ser a mesma, mas morfologicamente não era. Então eu já tinha esse bicho na cabeça de que poderia ser alguma coisa a se trabalhar. E aí ficou essa questão, será que são espécies crípticas ao longo da distribuição? Então a gente juntou esses esforços, tá? E uma coisa importante é que esse bicho está no livro vermelho, porque quando eu era criança, essas praias, essa foto foi tirada no litoral de São Paulo, em Santos, Baixada Santista. Ele era muito comum, muito comum. Ele sumiu, com mais de 30 anos sumiu, e agora ele voltou a aparecer, tá? Essa é a distribuição, a localidade tipo é essa bolinha vermelha, e essa distribuição, se você vai no Obis, para Diopatra cúprea, ou seja, um bicho dito cosmopolita, desde a Índia, o Índico, tá? Atlântico dos dois lados, norte e sul, quer dizer, amplíssima distribuição, inclusive aqui no sudeste e norte do Brasil. Tá? Esse é o que vale, né? Houve alguns autores
principalmente um argentino e um brasileiro, que já sugeriram que essas espécies do sul fossem uma coisa separada, tá? Leopatra viridis, que era uma espécie que tinha sido descrita em 1865, nunca mais encontrada. Mas a descrição de 1865 era muito ruim e as diferenças eram sutis, mas eles já propuseram, já com essa visão de que não podia ser cosmopolita. Então, pelo menos isso daqui eles falaram que era uma coisa diferente, tá? Não foi muito aceito na época, mas eles não tinham razão que era viridis, mas tinham razão. Bom, o que a gente fez? Coletou na costa brasileira. Tudo bem, a gente não pegou todo o amplo, mas toda na costa brasileira, desde o Ceará até o Rio Grande do Sul. Tá? São esses pontos todos aqui. Uma concentração aqui que valeu a pena. Depois, isso aqui não foi à toa que a gente fez aqui, porque aqui é justamente essa fase de transição. Lembra daquelas massas d'água e tal? Então é uma região transicional, tá? E o que a gente fez? Foi feita tanto a análise morfológica quanto a análise molecular. Aqui a gente juntou as duas, tá? Então o que a gente tem é que na costa, isso é só nas praias, tá, gente? Tem um bicho de fundo. A tal da Diopatra cúprea, de praia, na verdade, eram 4 espécies, todas novas, tá? Todas novas, aqui, ó, todas espécies novas. Então, aqui em cores diferentes. Sendo que 2 muito próximas, a Diopatra marinae e a Diopatra victoria. Outra, Diopatra nelore, relativamente próxima. E uma bem distante, que é a Diopatra pectinoscipula, que é essa daqui. Isso aqui, gente, são outras espécies conhecidas no mundo. Isso aqui já baseado em dados moleculares, tá? Então, mostrando que essa espécie aqui, rosinha, ela, na verdade, ela é bem distante das outras, tá? E tem outras espécies no meio aqui. Se a gente for ver em termos de rede de haplotípicos, aqui é a sequência. A rede de haplotípicos, ela é uma reflexo melhor, porque quando a gente está trabalhando com população, não está trabalhando com filogenia, quando a gente fala com filogenia, quando a gente bota uma árvore, a gente está pensando em espécies. Então, o processo de especiação, gente, ele é dicotômico. Existe uma barreira, ou uma dispersão, alguma coisa, e há uma separação. Aí uma outra barreira, é sempre dicotômico. Mas quando a gente está trabalhando dentro de populações, o processo não é tão simples, porque um indivíduo pode originar vários, né? Uma população, né? Pode colonizar várias regiões diferentes, tá? Então, a rede de haplótipos é uma representatividade um pouco melhor, tá? Então, aqui eu tenho as 4 espécies, então a cor que vocês estão vendo ao fundo é das espécies, e aqui eu tenho as localidades, tá? E aí o que a gente nota é que, por exemplo, no Nordeste, eu tenho essa espécie aqui, por todo o Nordeste, até a Bahia. Aqui essa outra espécie aqui, a Vitória, que é esse azul clarinho aqui, ó, ela ocorre em Ubatuba e Guarujá, e São Sebastião, quer dizer, litoral, todas no litoral de São Paulo. Aquela espécie rosinha ocorre também no litoral de São Paulo, no Nordeste, e também no litoral de São Paulo, e no Nordeste, na Bahia e no Nordeste. Então, aqui, aqui e aqui. E aqui em verde, essa outra espécie aqui, que é restrita ao Rio Grande do Sul e Santos. Tá? Sintetizando isso no mapa, seria mais ou menos o seguinte: uma espécie azul aqui, com toda a costa brasileira, desde São Paulo até Ceará. Uma espécie só na costa sudeste. Uma espécie só na costa sul até costa sudeste. E uma outra espécie, desculpa, essa não vai Ceará, vai até Pernambuco. E uma outra espécie vai desde o Ceará até São Paulo. Então, se a gente for sobrepor as 3, o que acontece? A gente tem esse padrão aqui, ó. Por isso que era uma espécie, um complexo de espécie. Tem uma grande, você vê desde o Rio Grande do Sul até lá, só que algumas áreas sobrepõem. Por exemplo, nessa região aqui se sobrepõem 4 espécies. 4 espécies, tá? E ponto-chave para essa região aqui do litoral de São Paulo. E essas 2 espécies aqui, gente, essas 2 aqui, muito próximas, repara que uma tem ampla dispersão, outra dispersão restrita, tá? Que seria isso aqui, ó. Elas pouco se sobrepõem aqui. E com essas 2 a gente vai tentar entender como é que elas se originaram. Por que a gente vai entender se originaram? Porque são espécies que têm uma divergência de 2,4%. 2,4% para esse gene, que é o CO1, que eu não falei no começo, mas para simplificar, é muito pouco. É muito pouco. 2% é considerado o nível em que eles passam... Isso é óbvio, não existe um número cabalístico não, tá, gente? É só dados empíricos. Boa parte das espécies muito próximas, elas têm
divergência maior que 2%. Abaixo de 2% geralmente é dentro da mesma espécie. Então ele está justamente ali no limite, tá? E o curioso não é eles terem uma divergência pequena, o curioso é eles terem uma divergência pequena e estarem juntos. Porque uma coisa é duas espécies separaram há pouco tempo, diversificou uma diferença pequena. O que chama atenção é estarem juntos, porque fica muito mais difícil você explicar como é que você especiou, como é que você teve uma especiação se as duas espécies vivem no mesmo lugar, chama espécies simpátricas, tá? E a resposta para isso é, provavelmente elas não se originaram no mesmo lugar. Aí vem a questão da biogeografia histórica, tá? Então esses 2%, essa pouca divergência aqui, que é entre Guarujá e Ubatuba, Guarujá é sul de São Paulo, Ubatuba é norte de São Paulo, e essa outra espécie que vai da Bahia, Espírito Santo. Isso aqui, gente, é por DNA, mas por morfologia a gente achou esse bicho no Guarujá, tá? E aí a gente tem que olhar para a costa, vamos olhar de novo para a costa brasileira. E eu falei das massas d'água, mas eu não comentei um outro aspecto. Vocês estão vendo isso daqui, gente? Isso aqui chama-se Cadeia Vitória Trindade. Isso aqui é um grupo de elevações no fundo marinho gigantescas, que algumas vezes até afloram. Ela aflora aqui formando a ilha de Trindade, tá? Por isso chama Cadeia Vitória Trindade. São 30 montes submersos, ocupando numa área, assim, uma linha de 950 quilômetros, e a média, eles estão a 50 metros de profundidade, sendo que a profundidade em volta é 3.000 metros, ou seja, você tem um fundo de 3 metros, de vez em quando esses montes sobem, algumas vezes afloram, mas na maior parte das vezes eles são submersos e ficam a menos de 50 metros, que é mais ou menos isso daqui, ó. Se a gente pegar em corte, é isso daqui, ó. Saindo daqui para cá, ó, terra, aí aqui, ó, aflora, aí aqui, quase aflora, aqui. Repara que eu botei um pontilhado aqui. Esse pontilhado, gente, seria qual seria o nível do mar quando houve um rebaixamento no Pleistoceno. Ou seja, no Pleistoceno, com o nível do mar baixando, isso aqui e isso aqui, que hoje é submerso, na verdade ficou aflorando. Agora, imagine que você você está olhando isso aqui por baixo, aqui, ó, que nem eu estou aqui. Isso aqui é uma visão de baixo, assim, ó, sul-norte, tá? Vendo de lado, né? Vocês estão entendendo. Isso aqui é um corte, né? Então você está aqui, você está olhando como se estivesse embaixo d'água assistindo, né? Repara que você está lá mergulhando, aí você vê aquele monte de montes. Se o nível do mar baixa, isso aqui, ó, corta aqui, isso aqui vira quase um paredão. Você passa água por aqui, mas isso limitou muito a circulação de água. Então o que acontecia é que antes do rebaixamento do nível do mar, que, vamos lá, 400 milhões de anos atrás mais ou menos, você tinha essa situação. A água fluía, a corrente do Brasil fluía livremente, tá? E você tinha uma espécie só. O que aconteceu com o nível do mar? Mudou, baixou, tá? Passaram 1 milhão de anos, Pleistoceno, o nível do mar caiu a mais de quase 100 metros do que é hoje. Com essa queda, né, aquele paredão lá que a gente mostrou na figura anterior, houve um isolamento. Isso aqui, ó, isolou, ficou como uma parede. Então essa corrente... Quer dizer, ainda existia um fluxo de água, mas não era tão forte. Isso não é dado só sugerido. Existem dados de paleocorrentes mostrando que no Pleistoceno o padrão de correntes era outro e que havia esse isolamento. E, portanto, as áreas ao sul eram um pouco isoladas da área ao norte. Como eu falei, isso é fluido, isso é permeável. Mas uma coisa é a corrente passando direto, outra coisa é a corrente sendo limitada. E aí, ao invés de descer, ela dá uma parada aqui, essa daqui fica aqui, e aí você isola. Com isso, teria havido um isolamento. Com esse isolamento, larvas, esses bichos têm poucas, as larvas deles não são plantônicas, tá? São de baixa capacidade de dispersão, haveria um isolamento. E depois, quando o nível do mar voltou a subir até os níveis atuais, que é o próximo slide, o que aconteceu? A corrente voltou a correr, elas voltaram a se encontrar. Quando elas se encontraram, elas já estavam milhares de anos já separadas, não houve troca gênica. Então, elas coabitam. Na mesma praia, você pode encontrar, ou na mesma região, duas espécies muito próximas, mas que ficaram isoladas por questões históricas, tá? Com isso, a gente mostrou que não existe Diopatra cúprea no Brasil, são 4 espécies completamente diferentes, tá? E que provavelmente não existe, isso aqui também está errado, tá? Provavelmente a Diopatra cúprea mesmo é só essa dessa região aqui do Golfo do México.
Uma outra coisa interessante nessa região é que recentemente, isso aqui é litoral norte de São Paulo, praia de Pissinguaba. Isso aqui era cheio desse bicho no passado, 30 anos atrás, tá? 30, 40 anos atrás. Então as densidades de 20 tubos por metro quadrado despencaram nesse período. Por isso que ela entrou na lista da fauna ameaçada de extinção. Isso até 2009. De 2009 para cá, daqui minha filha na época, que, feliz que achou um, eles voltaram a aparecer, tá vendo? E essa volta delas está associada a um traço que a gente vê analisando as sequências de DNA, que é um traço meio pequeno, mas de alteração do tamanho populacional, indicando uma possível invasão. Esse processo, para esse gênero, já aconteceu na Europa, que eles chamam de tropicalização da fauna. Com as mudanças globais, que tem acontecido é que algumas espécies que eram restritas a Portugal estão invadindo o Canal da Mancha, porque a água esquentou lá. Então, a nossa hipótese que a gente está tentando mostrar agora é que esse bicho que está aqui, na verdade, não é o original daqui, é uma reinvasão das populações mais do norte, entendeu? Que com o aumento com as mudanças globais, talvez estejam voltando para essa região, tá? Isso a gente está analisando agora, tá? Bom, mas de maneira geral, esse padrão que a gente viu, ele se repete em vários outros grupos, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, esse daqui é um bicho de costão, poliqueto de postão, deixa eu voltar, que chama Perinereis, esse bicho aqui. Aqui eu tenho duas espécies, uma aqui, olha, o mesmo aplótimo, muito comum, tá? E aí é no Nordeste, Ceará e Pernambuco, que é marrom e amarelo, aqui é toda Sudeste até Espírito Santo, separado, tá? Então, quando a gente vê em árvore, fica mais fácil de ver, o que a gente tem aqui? Era uma espécie só, uma espécie na costa brasileira toda, do Ceará até o Paraná, e a outra espécie, que era nominalmente uma só, mostrando que, na verdade, tem dois clados, um nordestino e um sul-sudestino, né, de Paraná até Espírito Santo. Esse padrão, gente, é muito comum também. Muitas vezes, nesses padrões, o Espírito Santo fica muito mais associado ao sul-sudeste do que ao norte. Ah, mas Espírito Santo é sudeste. Gente, esquece essa classificação política que a gente aprende na escola, né, dos estados. Em termos marinhos, não existe sul-sudeste. Existe sul, que vai do Rio Grande do Sul, mais ou menos. São um pouco diferentes. De Santa Catarina até Rio de Janeiro é uma coisa. Do Rio de Janeiro até aqui, a costa da Bahia, é outra coisa, que chama Costa Leste. Daqui até o Ceará é Nordeste e aqui é Norte, tá? Então, existe uma diferenciação leste e nordeste. O que acontece é que o Espírito Santo, por alguma razão, às vezes cai de um lado, às vezes cai do outro. Nesse caso, o Espírito Santo está mais associado ao Sudeste, para esse bicho de costão, que tem larvas, tá? A Monique, que trabalhou com esse bicho de praias, encontrou várias espécies também, e se a gente ver os padrões, vamos falar dos padrões de novo, tá? Não vou entrar nos detalhes da morfologia aqui. Uma espécie de ampla distribuição, uma espécie que vai da Bahia até o sul e uma espécie restrita ao sul. Então, repara esse padrão recorrente, espécies restritas ao sul e, às vezes, algumas restritas ao norte e nordeste. E algumas mescladas, tá? E aí eu volto, gente, para fechar os poliquetas. Ainda tem um tempinho, né, Eduardo? Porque depois eu vou falar um pouco dos não poliquetas. Eu volto para aquela capitela. Lembra aquele cara que em 1976, aquele casal, que em 1976 mostraram pela primeira vez para invertebrados marinhos, não era para poliqueta, não, que era possível separar espécies morfologicamente distinguíveis usando isoenzimas, né? Então, muito bem. Por incrível que pareça, de 76 até 2010, até 2000 e... saiu o trabalho, foi em 2015. As pessoas sabiam que era, mas não deram nome para essas espécies. Elas vieram espécie 1, espécie 2, espécie B, espécie A, espécie... Ninguém queria mexer nesse vespeiro, tá? E aí houve várias tentativas, mas aí vem aquela história, coletar, conseguir material. Material, e aí um grupo, num congresso internacional, um grupo de brasileiros resolveu se reunir. Então tem gente do Brasil inteiro, mas Vitor, Rômulo na Bahia, mas na época estava no Rio, Vitor também da UFRJ, eu, Cecília da Unicamp, Camila da Unicamp, Maicon do Paraná.
uma costa imensa, um monte de... Vamos atacar esse problema? E resolvemos se juntar esforços para trabalhar com esse bicho. E aí coletou em toda a costa brasileira. Aqui na região do Rio foi feita uma coleta muito mais criteriosa, porque isso era a tese do Vitor, tá? Então ele estava trabalhando com as lagoas costeiras, onde esse bicho é muito comum, Baía da Guanabara, então ele pegou várias lagoas aqui costeiras do Rio de Janeiro, que é um ecossistema super interessante, né? Porque tem negócio de fechamento, abertura, lagoa mais conectada, menos conectada, né? Tem todas as lagoas costeiras em Baía da Guanabara. E o Maicon conseguiu trazer material da Groenlândia, que é a localidade tipo. Olha só, a tal da Capitela Captata, que é cosmopolita, a localidade tipo dela é Groenlândia, daqueles documentários, lembra que só tem gelo e tal. Muito bem. A Camila e o Vitor, aqui eu faço questão de citar nomes, cito às vezes os nomes, que fizeram um trabalho hercúleo. O Vitor mais com o DNA e a Camila com a morfologia. A Camila olhou indivíduo por indivíduo. E com aquele olhar de eu tenho que achar diferenças, e ela achou. Ela achou. A questão é, precisa ver se a diferença que ela achou era evolutivamente real. Ela achou sutis diferenças, eu não vou entrar nos detalhes aqui. E depois a gente testou, fez a parte do DNA. E aí veio o grande orgulho em relação a Camila, nossa amiga, que das 4 espécies que ela encontrou, era uma só. 3 que ela reconheceu morfologicamente eram unidades evolutivas distintas do DNA. Quer dizer, o olho dela era melhor que tão bom quanto o sequenciador. Só uma que ela não conseguiu distinguir, que eram duas, na verdade, essas duas aqui, que ela achava que era a mesma espécie. Mas justamente duas que morfologicamente, geneticamente, são muito próximas. Tá? E aí, descreveu 4 novas espécies, tá? Baseadas em morfologia e dados moleculares. Tá? E o interessante, quando a gente vê as distâncias gênicas entre as espécies, é que a gente tinha o material da localidade tipo, que inclusive foi feito o DNA. E a gente vê que a distância, aqui, ó, esse 26 aqui, ó, a distância dela para as espécies brasileiras é gigantesca, ou seja, é uma distância compatível com gêneros diferentes de poliquetas, ou seja, não existe Capitela captata no Brasil mesmo, e as 4 espécies que a gente achou aqui, no caso a Camila e principalmente o Vitor acharam, eram espécies novas para a ciência, e esse foi o primeiro trabalho a meter a mão nessa cumbuca, que era essa espécie que as pessoas chamavam só de SP, o complexo captata. E vem uma coisa interessante também, porque aí quando você olha a distribuição deles na costa brasileira, mesma coisa, ó, tem uma espécie que é a Nonatói. Nonato é aquele meu orientador, aquele da arenícola, lá no comecinho. A Nonatói, em homenagem a ele, tá? A Nonatói vai em toda a costa, né, em azul, tá? Essa amarela está no nordeste, está no sudeste, que a amarela é a Neoseculata, que é uma espécie quer dizer, está próximo de uma outra espécie da Califórnia. A Biota está aqui, está na Bahia e está aqui em São Paulo, e a araçaense só está aqui nessa região. Então, olha que interessante. Nas lagoas costeiras do Rio, eu tenho 2 espécies em simpatria. E nessa região aqui, eu tenho as 4 espécies. As 4 que ocorrem no Brasil ocorrem no mesmo lugar. E não é só na mesma cidade, no mesmo estado, gente. É na mesma Bahia. Desculpa. É uma Bahia aqui em São Sebastião, que é onde tinha um grande projeto, e ao lado do porto. Então, olha que interessante. Você tem 4 espécies que vivem na mesma Bahia, ao lado do porto. Do ponto de vista biológico, apesar de serem espécies novas, eu posso dizer uma coisa. Provavelmente, essas espécies são invasoras e vieram de outro lugar. Elas só não eram conhecidas, porque ninguém trabalhava com a taxonomia do bicho. Porque você ter 4 espécies do mesmo gênero, na mesma praia, num lugar super poluído, ao lado de um porto de petróleo, de exportação e importação de petróleo, é bem provável que sejam espécies exóticas, tá? Bom, quais são as perspectivas do ponto de vista, então, agora de biogeografia marinha, de poliquetos que a gente pode fazer? Bom, agora a gente já está trabalhando com outros marcadores, que são trabalhos mais antigos, baseados em poucos marcadores moleculares. E comparar se esses padrões são válidos para outras espécies que não poliquetos. Isso a gente fez, que é o que eu vou mostrar agora também, só que de forma mais resumida, tá? Para não ficar muito longo. O primeiro caso foi esse daqui. O Gustavo, da tese de doutorado do Gustavo. O Gustavo fez doutorado aqui na Ecologia do Fundão comigo, e ele trabalhou, o Vitor também participou do trabalho, na minha orientação, comparando, ele queria comparar 2 espécies de crustáceos com
padrões reprodutivos muito distintos. Um é o occipode, que é o caranguejo fantasma, aquele que dá no supralitoral, você deve ter visto, principalmente em praias mais pristinas, embora você ache aqui no Rio de Janeiro também. Né? Ele faz aquelas tocas, é um bicho muito ameaçado, porque o habitat dele geralmente é o primeiro a ser ocupado quando você faz calçadão, esse tipo de coisa. Tanto é que muitas praias que a gente não encontra, no passado eles existiam, é que o habitat foi soterrado, tá? O Eduardo chamou mais Maria Farinha, o nome popular, tá? O pessoal em São Paulo chama também de caranguejo fantasma, mas Maria Farinha é o nome mais popular. E então, ampla distribuição também no Caribe. E o outro é uma espécie de tatuzinho da praia, tá? Parente do tatuzinho de jardim, mas não é aquele de costão, não. É um isópoda, chama Exirolana brasiliensis, que é, por ser um isópoda, quem faz zoologia, que já fez o básico, ele é um crustáceo peracárido, né? Então, incubador, né? Tem aquele ostejito lá para guardar. Então, e esse daqui não. Então, provavelmente, as duas espécies têm capacidades distintas de dispersão de larvas, fora aquela questão dos adultos, que eu não vou nem entrar aqui. E o padrão que a gente encontrou para o occipode era mais ou menos esperado. O mesmo haplótipo, praticamente. Você tem 2 haplótipos principais e um monte de haplótipos secundários, mas muito... isso daqui significa só uma mutação, tá? Um ponto mutacional, uma diferença mutacional só. Então, eles são todos muito parecidos. E aqui, ó, se você pegar os bichos, as sequências da costa americana, dos Estados Unidos, você tem 5 mutações aqui entre elas e 18. 18, gente, é muito pouco. Então, é considerado a mesma... Não é 18%, é 18 mutações. Se isso daqui tem mais ou menos 600, isso daqui dá mais ou menos... 20 dá... Nossa, tudo bem. 600... 10% são 60, isso daqui é 2%, por exemplo, aquele limitezinho lá que a gente comentou, que para crustáceo é diferente de poliqueta, mas considerada a mesma espécie, tá? E aí você vê ampla distribuição na costa brasileira, e a própria pluma do Amazonas, gente, não é problema, porque a gente foi lá para o Amapá, depois mostrar uma foto, buscar acima do rio Amazonas, pegamos um bicho de lá, pegamos vários de lá, e vimos que é exatamente a mesma coisa. Aí vem a Exirolana. Será que a Exirolana vai ter um padrão? Gente, o padrão da Exirolana é muito mais complicado. É muito mais complicado. Repara que a gente tem, para simplificar isso aqui, a gente tem uma população restrita ao sudeste, uma população restrita ao leste até Pernambuco, e uma outra população que vai do Espírito Santo até o Maranhão. Estão reparando? Ou seja, sobrepõe 2 populações. Isso é só na costa leste do Brasil, são 3 espécies. Se você incluir o Caribe, porque a tese do Gustavo incluiu o Chile, incluiu o Chile, onde também era descrita Exirolana brasiliensis, são 6 espécies. Ou seja, o que era uma espécie virou 6, sendo que só na costa brasileira são 3, e essas 3 têm um padrão complexo. Por exemplo, essas 2 aqui coexistem nas mesmas praias. E olha que são do mesmo gênero. Tem outras espécies de outros gêneros próximos que também vivem ali, do mesmo gênero, indicando que provavelmente elas têm origem evolutiva distante. Elas se originaram distintamente e depois houve essa sobreposição secundária, tá? Então, aqui desculpa, a figura mais detalhada. Mostrando bem como a reprodução foi importante para essa separação. E um outro trabalho que saiu o primeiro, mas tem outro em andamento, da Elínia, também que foi aluna aqui da Biodiversidade, junto com o Vitor também, aqui do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva da FRJ, com o Renato Ventura, que era o orientador principal do Museu Nacional, eu participei também, em que a gente estudou esse gênero de estrelas do mar, Echinaster, tá? Otília. Existia a taxonomia era complicada, existiam dúvidas se o subgênero era válido, e aí a gente mostrou que, na verdade, são válidos. Otília é um clado único, tá? E uma coisa curiosa, bem curiosa, é que toda a costa brasileira tinha 3 espécies de Echinaster. E a análise molecular mostrou que, na verdade, é uma espécie só. Tá? E que as diferenças tinham muito mais a ver com o ambiente, aquela questão de variabilidade fenotípica. Então, tinha uma espécie descrita do Espírito Santo, tinha uma espécie do Nordeste chamada guianensis, e essas 2 espécies, equinofórios e guianenses, tinham diferenças de tamanhos de espinho, tal, morfologicamente você via, mas elas também viviam em ambientes diferentes. Então, uma era mais de mangue, outra era mais marinha, e molecularmente é a mesma coisa, ou seja, mostrando um caso oposto, né, que na verdade
as formas diferentes são de um único grupo evolutivo. Tá? Quais são as perspectivas futuras? Bom, continuar integrando mais estudos de taxonomia, oceanografia, biogeografia, geologia. Muitas dessas fontes de informações vêm de fora. Por exemplo, aqueles dados de paleocorrentes são revistas geológicas de geólogos, nem de universidade, muitas vezes geólogos da Petrobras, que estão estudando a questão de plataforma de petróleo na bacia de Campos, e estudar as correntes de fundo do passado para estimar onde é que poderia ter mais ou menos petróleo. Então, essas fontes de informação, elas são muito dispersas, tá? Cabe a gente reunir para interpretar os padrões que a gente encontra, porque, como eu falei, em biogeografia marinha é muito mais complicado. Não estou valorizando a biogeografia marinha, mas esses padrões físicos são muito mais, porque eles foram, digamos, literalmente afogados. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Quando o nível do mar baixou, se for passear pela costa, assim, em lugares que ainda tem grandes planícies costeiras, você consegue ver toca de ouriço fóssil a 3, 4 metros acima do nível do mar. Então, você sabe que o nível do mar esteve ali, porque tem uma toca de ouriço ali o mar não chega. Você vê marcas de praias, paleopraias, por exemplo, a 200, 300 metros da praia. Então, tem uma série de sinais de quando o nível do mar esteve em cima. Mas quando o nível do mar baixou, quando o nível do mar baixou, mas quando ele subiu, lá embaixo, gente, por causa do nível da isso é apagado. Então, muitas vezes você não tem esses registros, tá? Então, é um pouco complicado. E outra coisa que a gente começou a fazer também, que é uma coisa que se faz em terra há muito tempo, mas no mar também, é criar modelo de distribuição potencial das espécies, que é basicamente você prever, pelos dados atuais, onde a espécie está e comparar com o passado, com as condições climáticas no passado, para ver se os padrões de distribuição diferentes coincidem. Por exemplo, aquele caso que eu falei do bicho que estava na costa brasileira, depois reduziu. Pode ser que no passado as condições ambientais fossem aquele mais amplo. Então, eu olhando as condições do passado, eu falei, olha, hoje ele tem essa distribuição, mas no passado ele teve outra distribuição, e coisas do tipo. E a amostragem em locais pouco estudados ou não. Por que o ou não? O pouco estudado aqui é por causa disso aqui, ó. Por exemplo, a gente, nesse conjunto de trabalhos, mostrou tudo isso aqui. A gente não tinha nada acima do Amazonas. Aí, em 2014, a gente fez uma expedição. O Carlos, que é professor agora, são todos esses membros do laboratório. O Carlos é professor em Macaé, professor de bioestatística, mas trabalha com o Fioroide, que eu não botei os resultados dele aqui, mas trabalha com o Fioroide, o Vitor, que é professor da UF, e o Gustavo, que atualmente trabalha como consultor pela Petrobras, a gente foi lá para uma cidadezinha aqui, uma praia, chama Praia do Goiabal, 300 quilômetros no Amapá, 300 quilômetros acima da boca do Amazonas, por curar os bichos lá. Foi lá que a gente pegou aqueles Maria Farinha, alguns poliquetos. Então, assim, a gente tem que ir atrás dos padrões. E eu falei pouco estudados ou não, porque, por exemplo, a Baía da Guanabara, gente, até hoje a gente acha espécies novas na Baía da Guanabara, tá? Isso aqui é só uma gracinha aqui. Isso aqui era o meu filho em 2007, ele agora já está grande, já está quase da minha altura, não, está da minha altura quase. Eu, na mesma praia, mostrando a evolução dos métodos de amostragem, né? Eu coletando com uma lata de palmito, ele com um baldinho. Mas, na verdade, eu faço essa brincadeira aqui, mas, na verdade, até hoje, muitos desses trabalhos foram feitos usando algo não muito diferente disso. Quer dizer, peneirando areia, procurando bicho na areia, mas ampliando ao máximo digamos, amplitude geográfica e usando as técnicas melhores possíveis para a gente discriminar esses padrões. Bom, desculpa, gente, se eu falei demais, falei muito rápido, mas acho que era isso que eu tinha para apresentar. Eu vou parar de compartilhar, e aí o